A partir de agora, a informação segura com credibilidade. Os fatos, os acontecimentos que são notícia. Jornal Cabugi Notícia. Um trabalho da Central de Jornalismo desta emissora. A partir de agora, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Cabugi Notícias. Beleza, muito bem, 12 horas, mais um minuto. Muito obrigado a você pela sua sintonia, pela sua audiência aqui na 104,9, Cabugi Central. Boa tarde a todos vocês. O nosso muito obrigado. A você que está acompanhando em sítios e fazendas, zonas rurais, vocês que nos dá o prazer imenso de estar acompanhando nesse exato momento aí, na sua casa, no celular, também através dos nossos aplicativos, no Instagram, no Facebook e através do nosso aplicativo rádio. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência nessa tarde de hoje. Hoje, 19/10/2024. Muito obrigado. Nosso abração. Aproveito para mandar um abraço para o pessoal que está ouvindo a nossa programação na Zona Rural. Um abraço para vocês aí lá no PA Bonfim, no Bonfim, na volta, nos assentamentos, no Rio Velho. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. O pessoal do Rio Velho está aí acompanhando. O nosso abraço, o nosso boa tarde. A você que está acompanhando também nas fazendas. Fazenda Jatobá, Canaã, Santa Clara, da Fazenda São José, da Fazenda Algodões, da Fazenda Cruzeiros. Aonde quer que a nossa rádio esteja chegando nesse momento aí, o nosso muito obrigado e o nosso boa tarde. Está trazendo agora mais uma edição especial do Jornal Cabugi Notícia nesse sábado e a gente vai dando continuidade todos os sábados trazendo a edição especial. Sábado passado tivemos aqui com o prefeito reeleito Pinheiro juntamente com Potência e hoje nós estamos aqui também hoje, né, com o ex-prefeito de Angicos como sua alvo, liderança política aqui na nossa região. E também estamos aqui também com o diretor Gilvan Nunes, para nós conduzirmos essa entrevista a partir desse momento. E a você que está na nossa live, muito obrigado. Já pedimos que você vá compartilhando, né? A você aí que está ouvindo, já está nosso amigão Flávio Gonçalves, de São Paulo, Taubaté, já está acompanhando. Vai compartilhando aí, Flávio. Vai compartilhando aí, você que vai passando por aqui. E nós vamos começar a nossa entrevista, mais um bate-papo, uma roda de conversa aqui, de perguntas e respostas. A você que está aí entrando na nossa live, pode fazer suas perguntas, né? Que a gente vai estar transmitindo aqui a pergunta de vocês e o nosso abraço. Muito obrigadão. Pedimos que deixe o seu like, né? Aquele seu like aí é de graça, não paga nada. Deixa seu like aí, seu comentário, vai compartilhando e a gente aqui vai agradecendo. Um abraço para você daqui da nossa zona urbana, você daqui do Alto da Alegria, muito obrigado, boa tarde. A você do centro da cidade, dos conjuntos habitacionais do Tavares, Vilma de Faria, você do Monsenhor Pinto, brigadão, hein? Um abração para vocês. Vamos trazendo agora o diretor da FM Cabugi Central, Gilvan Nunes, para dar o seu boa tarde. Boa tarde, diretor. Boa tarde, Val Costa, boa tarde os ouvintes da nossa FM Cabugi Central. Boa tarde aos internautas que estão conosco aí na nossa live no Facebook. Boa tarde, João Pedro. E o nosso eterno Donizete aqui, o nosso colega aqui da rádio. Vou dizer assim, colega, porque desde que a rádio foi fundada ele está aqui. É o nosso auxiliar. Também nesse momento também, vamos estar trazendo aqui um dos fundadores desta FM Cabugi Central, ex-prefeito do município de Angico, grande liderança. O fundador, né? O fundador da FM Cabugi Central. E também esse-prefeito de Angico, grande liderança abacural, como a gente diz aqui, uma das grandes lideranças, Clamansor. Vamos estar trazendo aqui ele para dar o seu boa tarde, antes de nós começarmos aqui com nossas perguntas e também as respostas. Boa tarde, Clamansor Alves. Boa tarde, Val. Boa tarde, Gilvan. Boa tarde, Donizete. João Pedro. Boa tarde vocês que estão me ouvindo, vocês que estão assistindo através do Facebook. Bom, estou aqui hoje para agradecer, né? Mas também para responder algumas perguntas leves, perguntas que não me embaraçem. Vamos lá, né? Vamos se prepare aí, porque possa que venha algumas perguntas e a gente vai estar transmitindo aqui. Agora, tem pergunta que cabe a pessoa responder ou não, né? Fica o critério do entrevistado. E a gente sempre não colocamos pergunta que vem denigrir. Ele diz isso como se ele fugisse de pergunta. A gente sabe que ele não foge, não. A gente sabe que ele não foge. Sempre ele tem como aquela cartinha na manga, assim, para dar aquela resposta. E a você que está aí acompanhando, né? Através do nosso Facebook, do Instagram, vai fazendo aí as suas perguntas, né? Ou pode ser seus elogios, fica à vontade, que a gente vai transmitindo aqui através da nossa programação, nessa edição especial de sábado,
trazendo sempre um entrevistado. Durante a semana, nós entrevistamos vários candidatos a vereadores que se reelegeram e também aqueles que estão entrando aí pela primeira vez. Nós também trouxemos essas edições especiais de entrevistas e vamos estar continuando aqui. Diretor, agora fica à vontade, né? Fica à vontade aí, vamos conduzindo aqui essas perguntas. Vai pegando leve logo no começo, né? Para depois a gente ir pegar mais forte aí. Fica à vontade. Boa tarde, Val. Boa tarde, Sossô. Sossô, vou fazer aqui uma introdução para fazer a primeira pergunta a você. Que eu me lembre, a última campanha que você esteve na linha de frente, que você foi para a rua, casa a casa, pediu voto, subiu no palanque. Essa foi a campanha que elegeu Deusdete prefeito e Pinheiro vice. Daí para cá você vem atuando mais nos bastidores, né? Nessa campanha que elegeu Pinheiro prefeito a primeira vez, você ficou mais nos bastidores. Inclusive você foi impedido de subir no palanque, não por Pinheiro, mas pelo grupo político que estava apoiando Pinheiro e que indicou a vice-prefeita na chapa, não aceitou se subir no palanque. Mas eu acredito que você quisesse subir, você teria subido, mas temendo um desgaste, a campanha de Pinheiro, você resolveu não subir. Mesmo assim, você conseguiu eleger seu sobrinho Rafael, vereador, e também Tiago Braga, porque na época se dizia que se elegesse Rafael, não se elegia Tiago, e se elegesse Tiago, não se elegia Rafael. Elegeu-se os dois. Nessa última campanha, você continuou nos bastidores, porque você confidenciava para a gente, família, para os amigos mais próximos, porque era necessário você dar uma sucumbida para que Pinheiro assumisse a liderança e o protagonismo do partido. Nessa campanha, você já veio de última hora, subiu no palanque acho que 2 vezes, e você dizia que tinha interesse na eleição de 3 vereadores. Você dizia que não tiraria voto de Novinho Maciel, nem de Tiago Braga, mas que queria eleger Marcos, de Teonilo, vereador. E você se elegeu Novinho, se elegeu Tiago, e você conseguiu eleger Marcos meio que de última hora. 3, 4 dias, você veio para dentro da campanha e Marcos se elegeu. Eu fiz essa introdução todinha para lhe perguntar o seguinte: como será a atuação de Sossô daqui para frente na política de Angicos? Sossô continuará nos bastidores ou Sossô atuará mais na linha de frente? Olha, Gilvan, nas suas colocações primeiro eu quero fazer algumas correções, né? Um exemplo, você elegeu Marcos. Marcos era um excelente candidato. Ele tinha bastante voto. Uma pessoa que eu não encontrei em Angicos uma pessoa que fizesse alguma crítica à candidatura de Marcos. Pelo contrário, Marcos era um nome doce, um rapaz muito bem aceito na cidade de Angicos. Então eu acredito que eu contribuí, né? Eu contribuí para a eleição de Marcos. Tiago, eu até andei dando umas catucadas em Tiago, né? Alguns votos, porque eu estava indo atrás do voto que era de Rafael. Embora eu cheguei tarde, eu tive 3 dias para ir nas casas, fora a primeira vez que eu subi no palanque, para tirar aquela dúvida. Pinheiro não, esse eu sei que nunca duvidou que eu poderia subir em palanque do grupo de lá. Pinheiro nunca duvidou, mas tem gente dentro do grupo, certo, que costuma, né? Essas pessoas que costumam fazer as coisas erradas acham que a gente faz, né? Eu jamais faria uma coisa dessa. Pinheiro tinha certeza que o meu caráter, certo, não permitia que eu subisse em palanque, a não ser de Pinheiro, certo? Então, a candidatura de Marcos mesmo foi no sábado. Eu pedi o voto de Marcos, viajei no domingo, passei segunda, terça, quarta, certo? Cheguei aqui já muito à noite. Na quinta eu comecei a andar, andei quinta, sexta e no sábado até meio-dia. Então eu já encontrei muito voto de Marcos, eu já vi as pessoas prometendo voto a Marcos, um nome bem doce, certo? E eu marquei
assim, uns 300 votos, mais ou menos, que eu daria para ele. Desses 300 votos, ou 300 e pouco, cai mais de 50, né? Porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade de dizer a mim que não votam no meu candidato. Isso é natural, né? E a questão de você vir de última hora, muitas pessoas, amigos seu, né? Por ser seu cunhado, conversava comigo e dizia: rapaz, isso foi difícil, porque Clemenceau veio de última hora e eu já tinha meu compromisso. Inclusive você. Inclusive eu. É verdade. Eu cheguei de última hora, mas eu sempre procuro, o alvo principal para mim é a cabeça da chapa. Embora nessa eleição, desde o dia em que formou a chapa, Neto Maciel e Miguel Pinheiro Neto, eu disse a Pinheiro: ninguém nem sonhava, Pinheiro, tu vai ter uma vitória maior do que a minha. E no dia que eu subi o palanque a primeira vez, porque achavam que eu poderia ficar com outro grupo, um absurdo, né? A pessoa que pensa isso de mim. Se cogitou isso? Sossô. Cogitou. Alguém procurou? Não, houve procura. Houve alguém que me sondasse e tal. Aí eu digo: sabe por que vocês estão me sondando? Porque vocês estiveram comigo e nunca me conheceram. Se vocês me conhecessem, não teriam nem me sondado, né? Então, naquele momento, naquele discurso, eu me lembro bem que eu disse a Pinheiro: Pinheiro, eu disse que você bateria o recorde de 1571, mas pelo que eu percebo na cidade de Angico, pelo que eu vejo, e vi uma ou duas pesquisas, a sua campanha você terá mais do dobro da votação que eu tive, bem mais, certo? Então era uma eleição em que eu poderia me preocupar com a questão da chapa de vereadores, né? Porque a nominata, eu nunca gostei da nominata que foi feita, não gostei. E fiquei, Clemenceau, você ficou magoado? Fiquei. Pô, o cara vetar a minha esposa, rapaz. O grupo político achar que minha esposa não podia ser candidata a vereadora, aquilo ali magoou. Mas não é uma mágoa, uma pancada e tal, que tire o meu foco. Qual é o meu foco? Meu foco é Pinheiro, prefeito de novo, porque vem fazendo um grande trabalho. Inclusive já teve gente que veio dizer: mas você vai ver como ele agora, o segundo mandato dele... Foi isso que eu perguntei ele aqui. Vai relaxar no segundo, ele vai ser melhor do que o primeiro. Rapaz, eu acho que muitas pessoas pensam assim porque os prefeitos em si, a grande maioria, relaxa no segundo mandato. Mas eu conheço Pinheiro há muito tempo. Ele é tão acelerado que eu acho que ele vai acelerar mais, vai fazer mais do que fez no primeiro. É o jeito dele, é o temperamento dele, é o caráter dele. Pinheiro é incansável, certo? Eu até brinquei muito com o Neto Maciel. Neto tinha que agradecer muito a Pinheiro, que ele com aquelas... Quase mata Neto de andar. Não? Meu Jesus do céu. Mas Neto foi um grande parceiro, certo? Deu uma grande ajuda à campanha de Pinheiro. Então, como eu disse a você, Marcos era um bom candidato, certo? Na campanha passada, realmente, eu fiquei nos bastidores, certo? Até mesmo porque, Macarrão, chega uma hora que... Eu ainda, naquela campanha, eu fiquei nos bastidores, mas ainda fui em muitas casas. Nessa agora, eu não visitei, eu não visitei 70 casas. Visitei não, 60, 70 casas. Eu acho que aquele meu pedido de um voto, eu quero um voto só. Certo? Foi muito importante para a ajuda na campanha de Marcos. Vamos ser corretos. O pessoal tem a mania de dizer: você quer ser muito humilde. Não é uma questão de humilde. Isso é uma questão de justiça. Marcos era um excelente candidato. Marcos já tinha uma boa base dele. Eu fui dar uma ajuda. Lógico que eu dei uma ajuda maior. Tiago não. Tiago acredito que eu atrapalho, às vezes, a candidatura de Tiago, porque o eleitor de Tiago é muito identificado com o MDB, muito identificado comigo. Então, eu tenho que ter o cuidado de não
Não tomando seu raciocínio, mas por questão. Voto de Tiago, né? Por questão se fala em questão de justiça, para a gente ser justo, a gente sabe o seguinte: se você tivesse sido incisivo, dizendo assim, meu candidato é Marco, eu quero voto para Marco, você tiraria voto de Tiago e você tiraria voto de Novinho. A gente sabe que a família da gente, muitos votaram em Novinho, gente próximo da família, em Novinho e Tiago. Então, por questão de justiça, se fosse dizer assim, não, o candidato de Clemenceau, os votos de Clemenceau tem que ser para Marco teria tido uma votação muito maior, né? Então você preservou e não tirar os votos que seriam de Novinho e não tirar os votos também que seriam de Tiago. Eu sou uma prova disso. Né? Não, lógico, um exemplo, teve cabos eleitorais meus, né? Pessoas que sempre me acompanharam, que me ajudaram, um exemplo, Tivei, certo? Tivei e Galo, né? Tivei ficou com nosso amigo Novinho Maciel, a família ficou, a minha esposa votou em Novinho Maciel, certo? Uma pessoa, aquela história, tem pessoas que, eu tenho amigos meus que quando eu entrava, olha, já prometi o voto a fulano de tal, mas vou arranjar um voto para você. Eu tenho que arranjar um voto para substituir o meu. Ótimo. Porque o Bacurau, ele tem essa virtude, né? Quando ele dá a palavra, ele é difícil voltar atrás. Né? Mesmo comigo é difícil. Então eu tenho muita gente que já tinha se comprometido, certo? Mas dizia, eu vou substituir o meu voto. Eu vou substituir o meu voto. Então tinha famílias em Angicos, não só foi uma nem duas, famílias grandes. Teve famílias que eu não contei o voto. Eu contei, anotei 250 votos. Desses 250, vamos dizer que tenha caído aí uns 60, 50, 70. 60, né? Mas também tinha famílias que eu não podia anotar porque eu não sabia o número de votos que eu ia ter. Tinha entre umas 5, 6 famílias grandes em Angicos, que eu sei que eu tenho uma boa votação. Dentro das famílias que eu confio, e na hora que eu chego, essas pessoas chegam junto. O Bacurau, geralmente, ele é um povo assim de palavra. Mas, quando eu chego, se ele tiver prometido um voto, mas ele vai buscar em qualquer outro canto um voto para substituir o dele. Mas, lógico, certo? Novinho também, um excelente candidato. Novinho, um baita candidato, né? Eu não tinha o direito de chegar e atrapalhar a vida de Novinho, até porque Novinho foi a pessoa mais correta com o MDB. Novinho foi muito correto com o MDB. Novinho foi o homem que costurou, certo? Com a família, a vinda de Neto Maciel para a chapa de Pinheiro. Foi Novinho, certo? Então, Novinho disse a mim, Clemenceau, se você não tiver candidato, libere que vai para mim. Eu digo que está liberado. Se eu não tiver candidato. Eu disse ele, se eu não tiver candidato. Aí, resultado. Galo, lá no Rio Velho. Galo, houve uma ilusão do grupo político que, com todo respeito, Lopinho, né? Ficaria com Pinheiro e tal. Eu conhecendo o Rio Velho, Pinheiro vamos mandar buscar Galo. Certo? Porque senão o Rio Velho fica muito desorganizado para você. Então, fosse buscar Galo e Galo perguntou, e aí? Eu digo, não, fico com o Tiago, certo? Fico com o Tiago. E vi que ele também tinha voto dentro da minha família, né? Teve, eu acho que foi o seu, certo? Teve o seu voto, teve mais. Gilmário. Gilmário, certo? Teve um voto. Então, na realidade, certo? Dizer que Clemenceau tem tantos votos, eu sei lá quantos votos eu tenho, certo? Eu estou afastado da política, eu fico mais nos bastidores. Agora, eu tenho amigos, certo? Que ainda me dá uma ajuda bem... Agora eu vou falar uma palavra um pouco matuta, avultada, né, de votos. Então eu acredito que foi uma boa campanha. Clemenceau na campanha passada não teve o privilégio de subir no palanque, né? Mas tive o privilégio de dar uma olhada que ali estava nascendo uma liderança política em Angicos, que era Miguel Pinheiro Neto, certo?
aí veio essa campanha, certo? Houve um trabalho muito grande de Sheila, certo? Tem muita gente que trabalhou. Pinheiro é um homem de sorte ou de visão. Eu acho que de visão. O sujeito não tem sorte com... Você tem sorte com um secretário, mas os secretários dele fizeram um bom trabalho, certo? E acredito que Pinheiro fará uma administração muito melhor do que essa que ele já fez. Sobre a Secretaria de Saúde, eu comentei com o Pinheiro da última vez que ele esteve aqui. Só, para não dizer, fugiu da pergunta. Eu acho que a minha campanha de hoje por diante é essa mesmo, bastidores. Se for procurado, eu oriento, certo? Segue nos bastidores. Sigo nos bastidores. Eu acho que Angicos está bem entregue, certo? E acredito que Pinheiro nem sonha com sucessor. Está começando agora, né? Nem sonha. Mas eu tenho que fazer a pergunta que o povo faria aqui, Sossô. Você costuma dizer que Pinheiro ele não é só um aliado político, né? Você diz isso abertamente em todo canto, que Pinheiro não é só um aliado político, ele é um amigo pessoal seu. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: existe a possibilidade de haver uma divergência política entre Pinheiro e Clemenceau no futuro, digamos assim, na sucessão de Pinheiro? Existe essa possibilidade ou não existe? Nenhuma. Já houve divergência sua com Pinheiro? Diversas. Pinheiro é humano, erra, eu sou humano, erro, certo? Mas nós estamos sempre conversando e sempre tomando uma decisão correta. Não é à toa que Pinheiro fez uma grande campanha esse ano, né? Pinheiro fez um grande trabalho. Então, já divergi de Pinheiro, eu já divergi de Aloysio Alves, já divergi de Tigaribaldi. Agora, você divergir e tomar posição diferente, eu não posso divergir de um líder político como é Pinheiro hoje e tomar uma posição contrária. Porque se eu tomar uma posição contrária a Pinheiro hoje, eu vou estar tomando uma posição contrária ao meu caráter. Por quê? Porque eu, Clemenceau, foi bom para Angicos, está sendo bom para Angicos, por que eu vou tomar uma posição contrária, né? Então não tem perigo. Então essa história que no futuro Clemenceau pode divergir de Pinheiro, não existe isso não. Certo? Quem estiver apostando vai perder. Val, como é que tá aí, meu irmão, as redes sociais, o que o povo está comentando aí? Se você tiver alguma pergunta para Sossô, fica à vontade. Vou mandar aqui um abraço aqui, pessoal que está acompanhando, Francisco de Assis, que sempre está aí participando das nossas lives, Gilmaro Nunes, né? Boa tarde a todos. Flávio Gonçalves de Taubaté mandou aqui um abraço aqui. Gasparina Gonçalves, boa tarde a todos. Um abraço aí a nossa presidente aí. Tá aí, tá sintonizada aí. O pessoal que tá acompanhando aí, pessoal, vai comentando, vai curtindo, vai compartilhando. Mas dentro desse bate-papo assim, a gente conversando aqui, como o senhor falou, que teve aqueles impasses que queria colocar a esposa para ser candidata, mas Clemenceau, nessa vez não teve como. Mas na próxima, você vai indicar ela novamente para que ela saia candidata? Rapaz, aí você tem que fazer um jejum, uma oração, você como evangélico, e dizer, é bom para Marciano? Porque a gente sabe que ela fez um belíssimo trabalho como secretária de saúde e a gente precisa Você sabe que Macarrão, certo, aqui, Gilvan, né, conhecido Macarrão, meu cunhado, eu adoro a família de Marciano. Ele tomou uma posição e andou levando um carão de outro pastor muito amigo. Disse que foi um carão de Torá e a mulher do pastor disse, ele não vem aqui mais nunca. Porque o pastor João Maria... Como é que você faz um negócio desse com sua irmã? E Marciano estava meio chorosa, né? Pela posição que tinha tomado. Mas tudo é de acordo com a vontade de Deus. Tudo. Certo? João Maria fez uma oração. Disse, eu vou orar e vou mostrar que você não vai ser candidata. E realmente Deus vai falar com você, e Deus falou com ela, ela não quis ser candidata, Deus tocou no coração dela. Então dizer que Marciane será candidata no futuro, eu estou com 67 anos, ela tem que ser candidata
a namorar mais comigo, a me amar mais, porque eu tô descendo uma ladeira danada, eu não vou pegar minha esposa, certo, e colocar numa prefeitura para ela ficar distante de mim. Nunca. Você parece que pegou o espírito de galo lá do Rio Velho nessa questão aí. Então não tem não, olha, o pessoal precisa entender uma coisa, hoje é Pinheiro, certo? Um dia vai ser outro. Com certeza. Certo? Ninguém vai se eternizar na política. Eu acho que eu pensei em Aluênia, eu já começava a pensar em alguém, assim, se queria alguém da família. Mas depois de Aluênia, sinceramente, eu me desiludi. Primeiro porque eu não quero nenhum filho meu envolvido, né? Papai, foi vovô, foi papai, fui eu. Para que mais? Eu acho que o caminho dos alvos agora é ajudar Angicos. A gente não ajuda só estando com a caneta da prefeitura na mão, né? A gente ajuda com o conselho, a gente ajuda com a parceria, certo? Com a amizade, uma indicação, eu acho melhor fulano, certo? E um diálogo, né? Como eu converso muito com o Pinheiro, certo? Às vezes ele reclama muito porque eu chego, um exemplo, ele hoje não sabe, porque vai saber porque eu estou no rádio, certo? Mas eu não conto às vezes que eu vim para Angicos e nunca disse para ele, Pinheiro já sabe caminhar mais do que eu, muito mais, está bem, está ótimo. Então não existe mais isso não, Valdeir. Val, não existe mais isso não. Eu acho que o caminho político meu vai ser esse mesmo, de bastidores, até mesmo porque a família... Mas como foi palavra sua em cima do palco, que se Marco de Teonila ganhasse, mas às vezes o senhor estaria em Angicos, não tem como ficar nos bastidores, né? Não, tem que cumprir. Tem que cumprir, né? Vai ter que vir. Cumprir, eu tenho que estar perto de Marcos, certo? Até que Marcos comece a andar. Marcos é um menino maravilhoso, certo? Marcos é fantástico. Olha. Agora, só precisa de uma coisa, Marcos, certo? Ele só precisa de um pouquinho do coraçãozinho dele. Não é ele ser mal. É ter um pouquinho, sei lá se a palavra é maldade. Eu acho que ele tem um coração muito bom. Ele tem um coração tão puro que eu não vejo maldade. E verdade. Você não tem como caminhar na política sendo 100% só doce. Chega uma hora que você tem que ser amargo, porque é uns caminhos... Olha, como tem uma pergunta aqui. Primeiramente, quero mandar um abraço para Marinho, né, que foi eleito aqui, está participando aqui também da live. Wagner Silva, comunicador aqui da FM. Boa tarde a todos, estou acompanhando essa excelente entrevista. Tem Chico de Matias e Edivaldo está acompanhando também. E tem aqui Almir Medeiros, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores, dizendo assim: Clamansor, sabemos do seu trabalho em prol de Angicos. Como vai ser o seu trabalho para que Marco de Teonila busque ações e projetos para a zona rural? Olha, eu vou orientá-lo, né? Orientá-lo, eu vou ver a questão do município. A gente vai vendo ao pouco o andamento da Câmara, porque nem todo projeto que a gente quer, certo? A Câmara aceita, né? A Câmara não aceita. Eu acho que Marcos, ele acompanhando de perto o prefeito. Com certeza. Certo? Ele acompanhando o prefeito de pertinho, eu acho que ele já está colaborando, e muito. Colaborar como, Clemenceau? Com o prefeito. Está exigindo as coisas do prefeito, está deixar o prefeito administrar à vontade. Eu quero que Pinheiro diga que eu fui lá para dentro de uma prefeitura, eu quero ir, vou fazer isso. Não, de jeito nenhum. Então eu acho que ele acompanhar o prefeito, lógico, certo? Se for alguma coisa que ele perceba que contra o município, uma coisa que ele não veja que seja que eu acho muito difícil Pinheiro fazer isso, eu acho quase que impossível, mas o homem é falho, né? Eu acredito que se Marco ligar para mim, eu vou analisar com ele e vou procurar ajudá-lo. A gente tem que ter muito cuidado quando um vereador desse elege, você não sabe a quantidade de deputado que liga. Com certeza. Liga, olha, eu vou cuidar dos seus projetos, eu vou pagar as suas contas, eu vou fazer isso. Daqui a pouco está comprometido com um deputado que nunca botou um grão de areia. Nunca botou nem os pés em Angicos, né? Não. Certo? A política é assim, certo? A política é uma coisa
muito complicada, certo? Você tem independência na política é coisa difícil. Com certeza. Eu sou muito independente, eu, Clemenceau, graças a Deus. Eu não me dobro, nunca me dobrei de até Aloísio. A ti Garibaldi, algumas coisas eu me dobrava pela maneira carinhosa como ele fazia. Um exemplo, uma vez, ele quis que João Maria fosse o presidente da Câmara. Eu achei que aquele não era o momento, eu precisava conhecer mais João Maria. Mas ele olhou para mim assim, aí agalou os olhos e disse, ei, o candidato da Câmara Municipal a presidente é João Maria da Costa Pinheiro, amigo do meu amigo Miguel. Deu as costas e foi embora. Pronto, ali eu fui e marchei com ele. Mas a gente tem que ter independência. Pinheiro é muito independente. Pinheiro é um sujeito independente, é por isso que está fazendo uma grande administração. Outra coisa que eu acho bem interessante, que você tem que chegar junto de Marcos e dar uns apertozinhos nas orelhas dele, porque ele disse que não sabe usar as redes sociais, né? Ele disse que não sabe usar as redes sociais, até no dia da entrevista que nós tivemos aqui, ele disse que deixou até o celular em casa, porque não sabia nem usar as redes sociais. Então hoje a gente sabe que muitas outras coisas dependem, queira que não queira, 75% hoje é as redes sociais. Ele disse que é muito leigo nessa parte aí. Eu sabe usar também as redes sociais. Rapaz, você me pegou. Pronto. Essa crítica é a Marcos ou a mim? Como o Gilvan já revelou aqui, é pros dois, né? Você perguntar, Clemenceau, você tem Facebook? O que é isso? Olha, de fato, Clemenceau, antes do senhor falar aqui, até uma dificuldade de quando a gente aqui que produz os banners para fazer uma live, porque não tem nenhuma foto sua em nenhum canto. Não. Até uma dificuldade, onde João Pedro um aperreio grande aqui para conseguir fazer um banner, porque não tinha uma foto, a gente resgatou uma foto sua, acho que ainda era menino ainda, na primeira campanha política, quer dizer, tem que começar a avançar dentro da tecnologia, né? A gente já estamos com inteligência artificial. Os comunicadores já me criticam nessa área, porque Carlos Costa bota para lascar em cima não tem uma foto sua, não tem nada. Só mandar um abraço aqui para Marinho, né, que foi eleito, dando aqui os parabéns, Val, pelo programa, um abraço a todos, a Gilvan Clemenceau, grande líder do MDB, e Gilvan Nunes aí. Então aqui o pessoal tá passando aqui, a gente vai pedindo que comente, compartilhe aí. Vamos lá, né, com as rodas de perguntas aqui, Gilvan, pode ficar à vontade, daqui a pouco a gente vai... Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Marinho, né? Pode mandar aí. Um lutador, né? Com certeza. Lutou, quando você vê Marinho numa motozinha, numa bicicleta para cima e para baixo, fazendo aquele trabalhinho, né, dele de formiga. Campanha pé no chão, se elegeu. Tá de parabéns. Antes de passar aqui, tem outra pergunta aqui. Neto Black, filho de Paulo Andrade, ele diz aqui: o MDB rejeitou a filiação de Marcos, né, de Teonila na Cicla. Qual seria a sua orientação a Marcos na eleição da Câmara? Rapaz, a minha eleição da Câmara, Neto Black, ele ficar olhando para o prefeito. O prefeito diz para a esquerda, ele vai com o prefeito. O prefeito diz para a direita, ele vai com o prefeito. Ele foi eleito, certo? Pelo PP, mas eu tenho certeza que o coração dele é bem verdinho, certo? Talvez, Pinheiro, com todo respeito, mais verde que o seu. Certo? Coração de Marcos. Ali é de muitos anos, né? Marcos verde, eu digo mais verde do que o do Pinheiro, porque antes de Pinheiro pensar em política, Marcos já estava pulando no meio Já estava rua, pulando, é isso mesmo. Marcos... Eu observei na campanha que ele começou com a camisa azul, mas não resistiu não, pulou para verde. Pulou para verde, foi isso mesmo. Então, falar em eleição de Câmara agora, Neto Black, é adiantar, botar o carro na frente dos bois. Eu acho que tem que aguardar uma posição do prefeito, a quem tem a caneta na mão, né? Não sei se ele vai tomar posição, né? Não sei. Eu sei de uma coisa, vai ter um presidente da Câmara, vai ser eleito um presidente da Câmara. Quem é esse presidente eu não sei, mas sei que o candidato do prefeito Miguel Pinheiro Neto terá o voto de Marcos, sim. Com certeza. Terá o voto de Neto, terá o voto de Tiago, certo? Terá o voto desse grupo dele. O prefeito fez um trabalho, né? Eu não digo que foi feliz na nominata, não, mas de qualquer maneira elegeu um número muito grande de vereadores. Pode ficar à vontade, diretor. Sossô, você é conhecido por ter uma visão política assim privilegiada. Você é quase que um profeta da política.
Você profetiza as coisas que daqui a 2 anos pode acontecer. É possível fazer já uma projeção para o futuro governo do estado do Rio Grande do Norte? Você consegue fazer isso? Não consigo não. Eu acho que sai candidato, deve sair Walter, né? Se o PT... Você acha que a governadora deixa o cargo para ser candidata a algum outro cargo e Walter assume o governo? Ou você acha que isso Tudo não vai... depende do governo federal, Macarrão. Se o governo federal, o presidente da República Lula, estiver bem, acredito que ela sairá candidata a senadora. Porque são 2 vagas para senador. Mas não é fácil, não. Candidato a senador, eu acredito que o prefeito de Natal talvez queira uma vaga, não sei. Você diz o atual prefeito ou que pode ser eleito, né? O atual. Não, o atual. O atual prefeito. Tem Stevenson, né? Tem aquela menina de São Gonçalo, como é o nome dela? Zenaide. Vai ter um bocado de candidatos. Quem é o candidato a governador? Tem a governadora, fatalmente, se Lula estiver bem, ela sai candidata para não perder. Porque político sem mandato é uma desgraça. Ela pode sair candidata a senadora. A senadora e no caso, o Walter é governador. Certo? Então, isso é uma projeção, um exemplo. Eu tinha certeza que Carlos Eduardo ganhava a eleição de Natal. Tinha certeza absoluta. De fato, estava na frente das pesquisas, né? Passou vários tempos de frente. Mas quando você vai analisando direitinho, eu fiquei... nos últimos 15 dias, eu comecei a colocar uma dúvida. Porque um dos assessores dele tinha me dito que 60% do voto dele era o pessoal do PT. Eu digo, então ele ferrou-se. Porque o pessoal do PT mesmo, para ele votar em um outro candidato, só se não tiver um candidato do PT. Mas se tiver um candidato do PT que tem uma identificação com o PT, ele vota no PT. Não, se Natália não tivesse na campanha, com certeza ele tinha sido elegido. Ele teria sido... Eleito, tranquilamente. E eu acho que a candidatura de Carlos, ele tem uma coisa que me agrada, mas não agrada a classe política. O que é? A classe... Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês vão me responder. Você acredita na classe política? Olha, assim, não vou desacreditar 100%. Eu ainda, como ainda sou jovem, ainda acredito. 90% por aí? Em 75%. Não vou fechar os 90%, não. Gilvan, vamos ser sinceros, né? Não, estou sendo sincero. Ainda tem muitos políticos honestos e bons. Eu só acredito em 90% da classe política. Eu ainda acredito em 75%. Aliás, eu só acredito em 10% da classe política. 90% da classe política só olha para o umbigo. Eu ainda acredito mais. Não pensa no município, não pensa no estado, não pensa no país. Nisso eu acredito. Eu estou passando a acreditar. Você, Gilvan? Rapaz, eu vou botar 50% nessa conta aí. Tem muita gente boa ainda na política. Tem muita gente demagoga. Tem. Eu até frisei aqui em outra... Tem muita gente boa na política que quer, de fato, o bem do povo. Se você perguntar à população hoje, fizer uma pesquisa, 90% da população vai dizer que 90% dos políticos não são bons. Isso você... E a população tem razão para isso. Tem razão. Tem razão para isso, mas... É o dado que me agrada em Carlos. A classe política não gosta de Carlos. A classe política não gosta de Carlos. Já é um dado positivo para Carlos. Porque Carlos é o tipo da pessoa que, quando ele assume uma prefeitura, como ele assumiu, não adianta o político chegar e dizer, olha, Maria Mula Manca vai para a Secretaria de Saúde. Ele não bota. Olha, ele não bota. Ele vai atrás de técnicos. E isso desagrada a classe política, né? Então, Carlos é um político que está um pouco isolado. Ele precisa... Clemenceau, você gosta de todos os políticos que você convive? Não. Mas não gosto mesmo. Certo? Porque na política tem muita traição, né? Certo? Tem muita ingratidão, tem muita deslealdade, tem muita ambição pessoal, eu estando bem, os outros... Eu acho isso um absurdo. Mas eu vou deixar de conviver com as pessoas? Eu não... Do mesmo jeito que eu acho um defeito dele, eles também devem achar em mim. Com certeza, né?
Então nós somos homens, então nós erramos, nós pecamos, não é isso? Mas acredito, Macarrão, que está bem tumultuado esse meio de campo para governo. Tem aquele prefeito de Mossoró, que teve uma vitória... Uma aceitação muito grande, muito grande. A rejeição muito pouca. Muito pouca. Um exemplo, eu sou aberto. Nunca vou. Tem um cara que não me entra. Rogério Marinho, nunca me entrou. Mas é um possível candidato a governo. É um possível candidato a governo. É um possível candidato a E governo. especulações também que Alisson também senador, pode ser, né? Já é senador. O que ele fez? Pô, Parnamirim, uma cidade, a terceira maior cidade do estado. certeza. O cara vai buscar Salatiel, um animador de televisão, certo? Sabe, foi para ser prefeito da terceira cidade Ainda bem que perdeu. Quer dizer, às vezes os políticos querem botar pessoas para se auto-beneficiar lá na frente e cidade que se ferre, né? Eu não penso assim, não. Quer dizer que não pensou na população, não pensou na cidade, no desenvolvimento da cidade. Pensou no nome para se beneficiar. Nele. Você acha que é que ganha a eleição no Natal, do segundo turno? Entre Rapaz, Paulinho quem ganha, eu acho que é Paulinho e eu voto em Paulinho. Se eu morar, os meus amigos lá em Natal, que me perguntam, eu voto em Paulo. Eu não voto em Natália. Não voto. Eu acho que a governadora vem mostrando que a gestão dela não é boa. Certo? E Natália, ela não tem aquela experiência de Fátima. Não tem. A experiência, se Fátima, que tem experiência, não está sendo uma boa administração, imagine Natália Bonavides. E ela está mostrando um sorriso na realidade, pelas câmaras. Vocês estão me fazendo uma pergunta e muita gente está do outro lado, deve estar chateado comigo. Eu, Clemanço Alves, eu não voto na esquerda. Por que eu não voto na esquerda? Eu também não. Porque eu não acredito em direito de igualdade. Eu não sou igual a você, Macarrão. Eu não sou igual a você, irmão. Nem sou igual a você, nem a você. Nós somos diferentes. Só teve uma figura que quis ser igual a Deus. E hoje é o inimigo das nossas almas. Então, direito de igualdade. Inclusive, quando ele fez a mulher pecar, no caso Eva, ele disse, sabe por que Deus não quer que você coma desse fruto proibido? Porque se você comer, você vai ser igual a ele. Então, esse direito de igualdade me acende um alerta. A minha digital é diferente do meu irmão. Se eu tivesse um irmão gêmeo, a minha digital era diferente da dele. Então, esse direito de igualdade é uma coisa que a esquerda prega. O direito de igualdade já está instituído por lei. Por exemplo, se Clemanço estuda e Val Costa estuda, a mesma área que Clemanço estuda, os dois, ao que tiver melhor nota, vai exercer aquele cargo que foi candidato. Eu não gosto dessa política que o cara, por ter uma pele morena, preta, tem mais privilégio. Cuidado que eu tenho um moreninho, sobrinho seu, viu? Eu tenho um irmão moreno também, negro também, não tem esse Paulo, problema. Paulo, A Paulo não é negro, Paulo é azul. Mas Rapaz, assim, Paulo vem já aqui, viu? esse tipo de política é um assunto delicado, que até pra gente falar num programa em Josué público, também é azulzinho. esse tipo de política eu não aceito. Também não. Porque a oportunidade que o branco tem de estudar, o negro também tem. No nosso país hoje tem. Olha, ninguém vinha dizer que não tem, não. Você quer ver, falam de direito de igualdade, distribuição de renda, isso e aquilo. Olha, tudo bem, eu concordo. Também não sou direita. Precisa entender isso. Não sou direita. Clemanço, você é a favor do sindicato? Demais. Porque se você entregar só ao empresário, chega uma hora que o empresário sufoca o empregado. Tem que ter oposição em tudo. Tem que ter. Meu termo, certo? Eu não sou extremista, nem sou de direita e nem sou de esquerda. Estamos pela verdade. Eu não gosto de extremismo. Eu acho que a gente tem que estar no centro. Na hora que a esquerda começa a falhar, tira a esquerda. Chegou na hora que a direita começa a falhar, tira a direita. Certo? Então Seu amigo Galo lá do Rio Velho tá falando aqui com você. Já está aqui na live. Galo, ele tá dizendo que é mais namorador do que você. Eu não concordo com isso, não. Não, sou não. O Galo é perigoso. Eu não sou, não. Pois de forma como a gente estava comentando aqui... Pelo menos de boca, né? Quando se fala de igualdade, Clemanço e Gilvan, quando se fala de igualdade, eu vejo
a igualdade até dentro do futebol de campo, né? Os homens ganham mesmo tanto das mulheres, né? Porque um jogador de um futebol masculino, o homem ganha 1 bilhão e a mulher 1 milhão, né? Eu não vejo essa igualdade. Era para ser igual, né? Como prega muito a lei da igualdade. Existe muita hipocrisia nessa política aí de igualdade. O William Bonner, que fala muito disso, o salário dele é diferente da parceira dele que trabalha com ele. Então, é o politicamente correto que não existe. Que não existe, né? Não existe, porque se ele estudou jornalismo e ele desempenha uma função e a mulher estudou o mesmo jornalismo que ele estudou. E desempenha a mesma função? E desempenha a mesma função, por que ela tem que ganhar menos? Eu acho que é essa política de hipocrisia aí que não entra na minha cabeça, não. Então eu acho, viu, Macarrão, que não tem quem profetize como é que vai ser a eleição para governo. Está meio confusa a eleição para o governo do Estado. Né? Tanto para o governo como para o Senado ainda também. Tem né? Ezequiel, né, que não sei se sonha ainda para senador. Vai ser uma costura do tamanho do mundo, certo? É nessas costuras aí onde Carlos se ferra, viu? Porque Carlos não é muito bom de... Só sobra para ele, né? É porque ele não é bom de bastidores, ele não é, como é que se diz, aquele político... Você acha que falta simpatia nele? Hein? Você acha que falta simpatia nele? Mas, não, só nele não. Eles são primos, com exceção de Garibaldi. São primos, são parecidos. Eu acho que falta de simpatia é na família toda. Aloysio era muito simpático, porque Aloysio era carismático demais. Garibaldi filha além do limite de carisma, né? Cada qual com sua virtude, né? Eu até conversando com o Pinheiro um dia desses, falando que há uma diferença entre líder e você ter o voto. Eu digo, olha, Garibaldi ainda não provou ser aquele líder. Olha, que choque, quem está me ouvindo do outro lado. Mas eu digo porque ele não provou. Ele não conseguiu fazer Henrique governador. Ele não conseguiu fazer o sucessor dele, Fernando Freire. Né? E também é um próprio sobrinho dele. Né? Agora perdeu para vereador em Natal. Garibaldi é aquele homem de um patrimônio político. Garibaldi é incapaz de fazer um mal a alguém. Garibaldi é fantástico. Garibaldi, você acha que ele já não sai mais candidato a nada? Ou é possível não, ele sai mais não. Ele saiu candidato a deputado federal porque Walter empurrou ele naquilo ali. Mas ele não sai mais não. Garibaldi está com 77 anos. Certo? Agora, Clemanço Alves, eu não me lembro governador... A questão da idade é muito relativa, porque você veja, o presidente da República ele tem 76 ou 77. Por aí. E disse que vai para a reeleição. Né? Mas tem aquelas pessoas que têm mais vigor físico, outros têm menos vigor. Lula deve ter um tremendo vigor físico, né? Como a gente, continuando aqui os nosso bate-papo aqui, tem Rairon Paunielli está dizendo aqui, o guia de Carlos Eduardo era Agnello. Depois que Agnello se foi, Carlos Eduardo perdeu o rumo. Você acha que realmente foi esse ponto? Rairon, você está certíssimo. Inclusive, eu disse a Carlos, mais de uma vez, Carlos, você não é político, homem. Você tem que arranjar uns assessores políticos para lhe ajudar. Uns assessores que entendam mais de política. Porque quem fazia a parte política, né, realmente era Tia Agnello. Agora, como administrador, Carlos é fantástico. Ele foi um grande prefeito em Natal. E o pai dele, certo? Parnamirim ainda hoje chora. Ainda hoje chora. Lamenta muito. Eu tenho uma pergunta aqui, por curiosidade, que eu escutei muito durante a campanha de prefeito aqui na cidade, que havia especulações que Pinheiro era um nome muito forte para sair candidato a deputado. Você acha que já está um momento de Angico lançar um próprio candidato a deputado, ou você acha que ainda não é o momento? Rapaz, eu ficaria feliz. Vou lhe dizer por quê. Eu fico olhando para a cidade de Angicos, depois que sumiu o Henrique da política, depois que sumiu o Garibaldi. Angicos está vivendo de quê? De emendas. Uma emenda aqui, emenda ali, mas obras estruturais que servem para o desenvolvimento do município, como a PASA. Mais empresas, né? O FESA, o INSS e outras obras que são duradouras, né? Obras que fazem com que a cidade cresça, se desenvolva. Angicos perdeu
vem perdendo espaço, certo? Angico vem perdendo. A classe política ela está precisando, certo? De uma lapada. Que já teve agora há pouco, né? Não teve não. Tem político que está vivendo de quê? De emenda, negociando emenda. Eu fico olhando o que foi que fizeram por esse Estado. Verdade. Nesses últimos 8 anos. Eu estou falando em matéria de obra estrutural. Você quer ver uma coisa? As estradas acabadas. Essa semana eu fui para a vaquejada de Lucena, certo? Em Pernambuco. Do Parque Fernando Lucena, lá em Caruaru. Rapaz, lá é tudo duplicado. Duplicado. Você vai para aqui na Paraíba, sai de João Pessoa para Campina Grande, duplicada, certo? Aí você, quando chega em Natal, tem um Siridó, certo? Diversas cidades, bem desenvolvido, não é duplicado. É uma BR, mão para lá e mão para cá. Certo? E se fosse boa... Você só vê uma duplicação, certo? Ali na reta Tabajara, porque Henrique Eduardo Alves, na época, conseguiu. Mas só que essa duplicação, desde criança que eu escuto que vai ser duplicada a BR-304, e agora no governo Fátima, o que mais veio foi dinheiro para que fosse duplicado. E até agora, nós só escuta promessa que agora, Lula teve agora em Natal e já prometeu novamente a duplicação. Eu acho que só papel, né? Campanha, né? Só campanha política. Na realidade, o Rio Grande do Norte deu um pulo se os empresários e os sucessores tivessem dado continuidade. O maior pulo que o Rio Grande do Norte deu nesses últimos 15 dias foi aquele aeroporto de São Gonçalo. Aquele aeroporto ele foi construído por quê? Porque o avião passa por cima de Natal, vai bater lá no Rio Grande do Sul. Descarregar lá. E o frete de lá para cá, quem paga é a gente. Mercadoria, o que vem, a gente é quem paga o frete. Então, aquele aeroporto de São Gonçalo, Henrique conseguiu porque era o presidente da Câmara. Hoje, o avião vem, descarrega em Natal e eles pagam o frete daqui para o Sul. Isso são obras que faz com que o Estado cresça. Obras estruturais, um exemplo é a barragem de Santa Cruz, que Garibaldi construiu, ali na Chapada do Apudi. São coisas que ficam, né? Que fica. Obras estruturais é a barragem de Upanema, certo? Ali Upanema, uma barragem imensa que Garibaldi fez. Isso são obras estruturais. E o Estado vem patinando de Robson para os 4 anos, mais um ano agora, 5 de Fátima, para construir aquela barragem ali de Oiticica. Isso é um absurdo um negócio desse. Que é a barragem de Oiticica, junto com a adutora, que vai fazer com que a barragem do Açu perenize esse canal e possa aumentar a área de irrigação. Porque se for irrigar hoje, certo? For irrigar, a barragem seca, todo mundo viu a barragem quase seca. Verdade. Mas agora com a chegada do canal do Pataxó, com essa barragem de Oiticica, fica um rio totalmente perene. E de fato que quando no governo Bolsonaro, né, ele já deixou a transposição do Rio São Francisco quase beirando aqui já dentro do Rio Grande do Norte, mas infelizmente o presidente atual aí parece que não tem tanto interesse para que essas águas cheguem na barragem Armando Ribeiro Gonçalves, porque tivesse o interesse, já a transposição do Rio São Francisco já estava funcionando. Então eu acho, sabe, que o Rio Grande do Norte e o nosso estado, e principalmente voltando à questão Miguel Pinheiro Neto, seria interessante. Ter um deputado, certo, lutando pelo município. Você quer ver uma coisa? Afonso Bezerra, Caiçara Rio dos Ventos, Lages, você só vê as torres eólicas. E olha que o nosso vento aqui é o segundo vento melhor do estado. Eu acho... Nós não temos uma torre ainda. Já vai estar previsão aqui de chegar, parece que é 19 torres, para nossos terrenos aqui. Já tá beirando as portas aí. Inclusive, seria contemplado com a fazenda que a gente tem um projeto. E eu doido porque cada torre paga 2.500, 3, sei lá quanto danado é. Seria um faturamento para a fazenda. Mas nós não temos representantes políticos. Nós temos políticos que vêm aqui, dão uma emenda que o prefeito
não vai deixar de receber. Com certeza. Né? Prefeito Mais do que recebe, merecido. agora dizer, eu vou lhe arranjar isso aqui para que o município se desenvolva, não. O desenvolvimento do município foi a UFESA, que Garibaldi trouxe. O desenvolvimento do município foi a APASA, a primeira, que já deveria ter outras. Certo? Já tem ali Dedé Pereira pegando o leite, mas beneficiando Jucurutu. Canal Pataxó. Certo? Canal de Pataxó. Certo? Isso desenvolve a região. Desenvolver a região foi a caprinocultura que deixaram morrer. É o programa do leite que diminuíram drasticamente. Que com o programa do leite, até a questão da saúde melhoraria do velhinho que está passando, eu não digo passando fome, que é muito difícil passar fome, né? Hoje, no dia de hoje, mas que não está se alimentando bem. Na hora que ele não se alimenta bem, ele fica sujeito a pegar alguma coisa que, alguma doença ou coisa parecida que pode levá-lo até a óbito. Quer dizer, o programa do leite praticamente sumindo. Então, o INSS é uma obra que serve para o idoso, né, que trabalhou a vida todinha, não ter que se deslocar para a Sul, né, como era antes. Então, essas obras estruturais que fazem com que o município alavanque, eu disse inclusive a Pinheiro, Pinheiro, chegou a hora, chegou a vez, você tem que brigar urgentemente pelo saneamento básico de Angico. Eu passei a minha vida todinha lutando por esse saneamento básico. Eu me lembro que ainda enterraram uns canos ali pela 29. Foi isso mesmo. Sumiu e tal. Sumiu no... Quando eu fiz o projeto para o meu segundo mandato, eu entrar com o saneamento básico, eu perdi a reeleição. E o saneamento básico ali também morreu. Eu estava me projetando para no meu segundo mandato, certo? Fazer com que Angicos fosse totalmente saneada. Você não perdeu a eleição, você foi cassado, né? Tomado. Não, eu perdi a eleição, Macarrão. A reeleição em 2004. Foi em 2004. A reeleição eu Mas perdi. depois você, infelizmente, com a partida de Jaime, você assumiu a prefeitura e foi cassado, né? Foi, exatamente. Mais, depois teria mais 3 anos pela frente. Pela frente. Aí, inclusive, esse projeto eu estava retomando, já pensando em retomar, certo? Que é muito importante. Cidade, por exemplo, o empresário vem botar uma indústria aqui. Vou morar numa cidade cheia de muriçoca, que eu tenho que estar... Ei, o carro da prefeitura, vem aqui desgotar a minha fossa. É triste isso, né? É triste isso. Então, o saneamento, certo? É algo muito importante para o crescimento de uma cidade e precisa que nós tenhamos um verdadeiro representante. Porque assim, nascido na nossa cidade. A gente temos um exemplo como Pedro Avelino. Eu acho extremamente possível essa questão de Pinheiro ser um representante da região central. Ele é muito bem relacionado. E você, Sossô, você vai dizer que não. Você pode ajudar muito nisso. Não tenha dúvida. Na parte de articulação, você pode ajudar muito nisso e seria muito bom para a cidade de Angico em particular. Com certeza. E para a região central. Por que não é possível? Benes hoje é deputado federal. Em Lages. Em Lages. Teve José Adeste e Pedro Avelino. Teve José Adeste e Pedro Avelino. Por que Angicos não pode ter um representante? Uma cidade maior, né? Vocês não têm a menor dúvida que seria uma grande alegria minha ver Pinheiro deputado mas é uma estadual. coisa extremamente possível. Se dependesse de mim, e se depender de mim, de alguma coisa junto à família, junto ao partido, você pode ficar certo que eu faria das tripas coração para ele chegar lá. Isso é importante para o município. Eu não sou contra o meu município. Se o cara é bom, vem mostrando isso como prefeito, é um bom articulador, sabe entrar, sabe sair, sabe conversar. É pidão. Pede mesmo. É pidão. Mas professor Márcio, mesmo que Pinheiro não tivesse o interesse, né, que ele queira dar continuidade, mas o Clemenceau, líder político, não tem coragem não de sair deputado? Nunca. Representando? Tem. Val, olha, deixa eu dizer uma coisa. Vamos deixar aqui, você não saia justo aqui. Eu acho que a gente aqui. Tem aquele momento na vida da gente. Eu acho que o meu momento não dá mais. Passou. Por que passou? Eu me sacrifiquei muito por Angico. Sou sincero a você, muito. Sacrifiquei minha família,
sacrifiquei, mas Deus me abençoou, né, com a minha família. Hoje eu tenho uma filha com 11 anos, eu já disse isso mais de uma vez. Eu tenho um filho com 18 anos e eu já estou com 67. Então eu só tenho que me dedicar aos meus filhos. Hoje, Val, sou eu que deixo a minha filha no colégio, sou eu que pego. Sou eu que deixo o meu filho no cursinho e sou eu que pego. Porque o mundo está muito duro, muito pesado. Certeza. Né? Os jovens estão tomando caminhos errados. E por mais que graças a Deus, meus filhos são muito equilibrados, a minha mulher é fantástica. Minha mulher é fantástica. Eu digo muito que Deus me ajude para que eu vá primeiro, até pela questão da ordem natural. Porque minha mulher, ela sabe educar. Eu tive um pouco distante da minha família com a política. Olha, Clemanson, o tempo é muito corrido aqui, já passou de 1h da tarde, mas ainda tem outras perguntas aqui, ainda tem outras para fazer também, mas tem a Jaqueline Santana aqui, ela faz uma pergunta referente a Sheila. Boa tarde a vocês. Acham que Sheila será um grande nome na política angicana para o futuro? Acho. Certo? Agora, com todo respeito à minha amiga Sheila, escute seu marido. Tem que escutar mesmo. Porque ele é o político, certo? Sheila é política? Mas é aquela história. Eu vi que Pinheiro era político muito longe atrás. Já para a sucessão do Pinheiro ela não pode, né? Não, pode não. Não pode. Pode não. Ela já tem que ter registro. Mas Sheila é muito nova, certo? Ela acredito que, daria um negócio muito certo. Você já pensou? Pinheiro se eleger deputado, 2 anos depois, Sheila se eleger prefeita. Seria interessante, né? A Angico só tinha a crescer. Tem outra pergunta aqui que Gasparina fez também, referente a Valtinho, né? Ela perguntou, Sossô, aquilo que o senhor já até falou aqui, ela perguntou, Sossô, Valtinho será candidato a governo do estado? Segundo Lula, será o futuro governador do estado, segundo Lula, certo? Mas uma eleição para governador, certo? Eu acho, Gasparina, eu sou um pouco triste com minha família, sabe? A minha família, Aloysio, Garibaldi, Agnello, papai, Tizegobá, era uma família que conversavam e tomavam uma decisão só, né? Então a nova geração está um pouco distante um do outro. O Henrique tem uma posição, certo? Se bem que ele agora aproximou-se um pouco de Carlos tem outra posição. Eles tomaram, eu acho que caminhos errados na hora em que se dividiram, certo? A casa dividida, ela o quê? Ela não subsiste. Já dizia Deus. E de Aloysio, que era um homem que lia muito, certo? Inclusive um discurso, num dos maiores discursos, ele usou isso aí. Uma casa dividida, ela não subsiste. Não é só a casa, é uma empresa. Uma empresa, qualquer tudo. segmento dividido. Então eu acho que a família precisa sentar, certo? E conversar. Para pensar numa candidatura de Walter. Não é Lula dizer, você vai ser o próximo governador e Walter ser. O caminho é bem distante. Walter é um cara carismático, é o filho de Garibaldi, mas eu acho que não tem a cabeça de Aloysio, certo? Que organizava tudo, que chegava e dizia, o candidato é Garibaldi, não é meu filho. O candidato é Garibaldi, não é meu filho, Garibaldi filho. Então, e o próprio Garibaldi teve momentos na vida, eu vou contar aqui um episódio muito rápido. Quando Geraldo Melo se elegeu governador, Geraldo começou a matar os alvos devagarinho, né? Derrotou Henrique em Natal. Foi isso mesmo. Foi ele que derrotou Henrique em Natal, né? Para prefeito. E quando veio a eleição de Garibaldi Filho prefeito, tinha saído, aí vinha a eleição para senador, certo? O que é que tinha que acontecer? Certo? Geraldo vivamente queria renunciar ao governo do estado para Garibaldi pai assumir o governo do estado. Olha que malandragem de Geraldo.
Garibaldi pai, na hora que assumisse o governo do estado, Garibaldi filho não podia ser candidato a senador. Então, Geraldo estava fazendo esse jogo, até que foram a tia Aloísio. Aí tia Aloísio disse: e aí, Garibaldi, o que é que a gente faz? Aloísio, o comando e a decisão da família, quem toma é você. Posso tomar? Pode. Então, tia Aloísio foi lá na casa de Geraldo Melo, quem se lembra da história do Vento Forte, né? O Vento Forte do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte, e a Aloísio foi lá e disse: Geraldo, eu venho lhe comunicar, governador, que se você renunciar ao governo do estado, Garibaldi, pai, assume o governo do estado, mas o vento forte não sopra mais, como quem diz, você está fora. Está fora. Aí ele recuou. Gilvan, tem mais alguma pergunta aí? Não, o Potência está falando aqui, o vice-prefeito eleito está dizendo aqui, grande líder e grande benefício para a nossa cidade. Um abraço aí para Potência. Tem até um argumento aqui também. A sorte que eu não acompanhei Pinheiro, viu, Potência? Não Potência, está lascado. Mas Potência. você é novo, eu lhe vi um pouco cansado, Potência, mas você era a alegria daquele comício, era você, amigo, que não é fácil acompanhar Pinheiro com essas canelas dele. Eu fui acompanhar no outro dia, mas sinto todo dolorido. Mas quebrado. Potência não abriu um segundo? Olha, tem um argumento aqui de Gilmário, né, irmão de Gilvan aí, dizendo aqui, falando em desenvolvimento, eu viajo bastante e principalmente no sertão da Paraíba e percebo que as cidades pequenas são bem desenvolvidas, pois tem várias fábricas e existe possibilidade, aí ele tem como dizer, várias fábricas, existe possibilidade de vir algumas fábricas para a nossa cidade, para gerar mais empregos para os nossos angicanos. Ele traz uma visão de cidades pequenas da Paraíba que Angico também possa estar recebendo. Olha, a fábrica que veio foi a Apasa. A Apasa, né? A Apasa. Agora, de Pinheiro eu não duvido nada, não. Pinheiro não termina o mandato sem trazer uma fábrica para Angico. Isso aí eu aposto a minha vida. Pode acreditar que alguma coisa ele traz. Para o desenvolvimento da cidade. Traz. Pinheiro é furão e pidão. Certo? É mesmo. Ele não tem medo de avião, não. Agora, Potência tem. Hein? Potência disse que se Pinheiro for para Brasília... O problema de avião não é Pinheiro, não. O problema de avião é João Maria. Não, mas Potência disse que se for para Brasília e levar ele, tem que ir de carro, porque de avião não vai, não. Mas tem um remédio. Tinha um angicano chamado Edson Pérez. Potência é Edson Pérez morava naquela casa que mora hoje Maria de Deda, minha amiga Maria de Deda, que eu tive o prazer de receber o voto dela esse ano para Marcos de Teonila. Então, naquela casa morava Edson Pérez. E Edson tinha medo de avião. Agora também tem uma coisa. Quando ele botava o pé na escada, ele já botava o olho na garrafa de uísque. Ele não queria saber a distância. Tomava anestesia? Mas já chegava bebo, o avião podia cair, ele estava nem aí. Eu passei por essa experiência, eu fui agora recentemente a Brasília, no mês de março. Eu nunca gostei de avião, não. Eu sou frouxo também. Tá rindo de eu viajar, porque eu não gosto de tomar essa anestesia. Não posso tomar essa anestesia. Quando eu entrei no avião, já pedi misericórdia a Deus. Jesus, tenha misericórdia de mim aqui. Fui logo pra rabeta do avião. Quando o avião subiu, que eu fiquei quase pra trás, eu disse, Jesus, tenha misericórdia aqui. Não deixa esse avião cair, não. Eu também não gosto, não. Mas dá um medo. Porque essa pessoa dizer que não tem medo. Eu viajei a alguns países aqui da América do Sul, mas nunca viajei pra Europa. Você acredita? Estados Unidos nunca viajei, porque para atravessar... Você viajou, rapaz. Você não foi com o Josué pra banda da Espanha? Não. O Josué foi com um primo meu. Eu não viajei, não. Fui à Espanha, não. Foi, não? Eu não conheço a Europa. E se Deus Foi quiser, não vou conhecer, não. Eu não quero, não. Tenho medo. São 8 horas de avião. Já é 1h10 da tarde, então... Se Val não tiver mais nenhuma pergunta aí, nós vamos... Trazer só uma informação aqui de Severino Belísio, que ele também está comentando, referente à função deputado. Eu quero até dizer aqui, eu não sou filiado a partido, não, mas se ninguém quiser sair a deputado, eu lanço meu nome. Não é possível que não apareça uma pessoa? Eu lanço meu nome aqui para ser deputado. Olha, Severino Belísio diz aqui, Angicos é uma cidade do coração do RN. Já deveria ter um deputado estadual. Neste caso, não ia olhar cor partidária, porque a vitória é em Angicos. Então, se não tiver alguém que lance o nome aí que tenha coragem, eu vou. Eu concordo com ele, eu concordo. Eu acho que é o que eu estou dizendo, Angicos está faltando um representante. Isso é muito ruim para a cidade de Angicos. Não só Angicos, mas a região central, né? É, a região. Porque Benes, ele representa a região central, né? Porque ele é ali de Laje.
Lages pertence à região central. Mas a gente está falando na esfera estadual, né? É uma esfera estadual. Porque... Mas ele bem ausentou-se muito, inclusive de Lages, perdeu a eleição agora. Né? Perdeu. Perdeu a eleição. Eu tenho certeza sim, Clamassou. A gente queira ou não queira, Brasília afasta. Afasta. Afasta a pessoa. Não é fácil, não. Só Garibaldi que não afastava. Quando eu ligava, Garibaldi vinha. Toda hora Garibaldi vinha a Angico. A família da gente tem uma paixão mesmo pela cidade de Angico. Uma pergunta só para encerrar aqui, de Caio Costa aqui. Ele diz assim, Sossô, o que você diz sobre os vereadores reeleitos, ou também os eleitos? Eles mereciam, em sua visão, os reeleitos? Eu acho que os reeleitos só tiveram Tiago Braga e Clóvis. Reeleito? Reeleito, os vereadores, né? Porque os outros entraram 7 novos, de acordo com as famílias que apoiaram. Mas reeleito para o 5º mandato vai Tiago Braga e para o 9º mandato vai Clóvis. Caio Costa faz essa pergunta, o que é que você diz dos vereadores reeleitos, se eles mereciam? Olha... Acho que o principal julgamento aí é do povo, né? O povo, né? Exatamente. A maravilha, a beleza da democracia é a livre escolha, né? O povo escolheu, certo? Fatalmente mereceram. Com certeza. Até mesmo, vamos dizer, um Júnior, já foi presidente, Júnior Chicola foi presidente, foi vereador já. Foi vereador, acho que foi 4 vezes, né, vereador? 4 vezes. Voltou agora. Eu acho que a Câmara de Angicos, eu não gostei da nominata, sou sincero, não posso mentir nunca. Né? Eu acho que Pinheiro poderia ter oxigenado mais a chapa do MDB com jovens, né? Eu também concordo. Não quer dizer que os jovens viessem se eleger, não. Mas começar a oxigenar mais é bom. Toda mudança é boa, certo? Toda mudança é boa no olhar democrático, né? Aquele olhar democrático que você deve ter. Então eu acho que o povo escolheu, certo? Eu espero que os vereadores correspondam, certo? O crédito que o povo deu para eles. Né? Com certeza. Então, sem mais delongas, como se diz, Gilvan, nós vamos já estar encerrando, né, nossa entrevista por aqui. Desde já agradecer a presença, né, do ex-prefeito de Angico, grande liderança política, mas eu sempre gosto de encerrar trazendo as últimas perguntas, né? Referente, Clamassou e os líderes políticos que estejam ouvindo, você acha que continua ainda aquele poder que diz assim, eu vou me candidatar porque eu tenho 1000 votos, ou vou candidatar alguém, né, indicar uma pessoa porque eu tenho 1000 votos, Gilvan tem 1000, Clamassou tem 1000, Donizete tem 1000, e assim a pessoa será eleita. Você acha que esse poderio do candidato bater no peito e dizer que ainda tem 1000 votos, isso ainda existe em Angico, Clamassou? Olha, a internet tirou um pouco disso, né? O telefone, o celular. Revelou muita coisa. Tirou um pouco disso. Mas ainda existe aquelas pessoas, acredito que ainda existe uma ou outra liderança que tem condições de segurar o voto. Tem depende muito do seu trabalho, depende muito da confiança que o povo tem em você. Eu não tenho esses votos todos não, mas eu ainda tenho um voto para eleger um vereador, isso aí eu tenho certeza. Certo? Eleger um vereador. Olha, como eu estava dizendo, quando eu estava conversando com o Pinheiro, existe aquele sujeito que tem um voto e existe aquele que tem a liderança. O líder é aquele que diz, vou votar em fulano, vou votar em cicrano e tal. Esse é o caminho do líder, né? Que prova que tem o voto. Vou dar um exemplo para você. Ronaldo candidato, ele ainda tem uns votos em Angicos. Mas ele não tem liderança nenhuma, dizer, vou fazer fulano. Um exemplo. Ele tentou fazer Deusdete. Deusdete tinha uma empresa com 400 e tantos empregos dentro de Angicos. Certo? Não é brincadeira. 400 e tantas famílias com certeza, sendo alimentadas pela empresa dele. Certo? E Deusdete não conseguiu fazer... Ronaldo não conseguiu fazer Deusdete. Certo? Então... Tem aquele sujeito que tem um voto, mas não transfere. Né? Deusdete, por sinal, Jaime não conseguiu. Jaime conseguiu fazer a mulher, fazer o sobrinho, mas não conseguiu fazer Deusdete. Certo? Então, liderança está bem longe. Aloysio Alves, em 1900, naquela campanha que Garibaldi ganhou a eleição,
para governador, se Aloysio fosse candidato, não se elegeria. É incrível, né? Porque o líder ele vai criando rusga, ele vai criando divergência com as pessoas, né? Vai se desgastando, vai se desgastando. E aquele que tem um voto, dificilmente... Por exemplo, Pinheiro. Pinheiro é muito difícil de desgastar. Pinheiro, para você conseguir brigar com ele, é difícil. Garibaldi, para você brigar com ele, é difícil. Certo? Então, são pessoas que têm um patrimônio eleitoral alto, certo? Por quê? Porque eles não é de estar impondo, eu quero isso, eu quero aquilo e tal. E às vezes o líder ele tem que renunciar um pouco o que ele é, certo? Você tem que renunciar um pouco o que você é. Bom, já estou encerrando, eu quero aqui agradecer, certo? A todo e qualquer cidadão, certo? Do pequeno ao grande, do mais humilde ao mais abastado, de todos, aquele que me deram aquele votinho para ajudar a eleição de Marcos. Inclusive, Macarrão teve uma casa, foi indicada até para o seu pai. Seu pai disse, você já passou na casa do fulano de tal? Aí eu digo, vou já lá. Quando cheguei lá, fui pedir o voto, aí ele disse, você já pediu. Você pediu no palanque, aqui todos vão votar em Marcos. Então isso me deixa feliz, me deixa alegre, em saber que até mesmo aquele que não pôde quebrar a sua palavra, porque já tinha dado a palavra a um outro vereador, né, correu atrás de um voto, disse, pronto, Clemenceau. Amigos meus, por exemplo, Gustavo, casado com Camila, certo? Que tem o comércio dele aí, todo mundo conhece. Zé do Sacolão, que me reclamou que você foi de última hora. E ele Zé do Sacolão, teve muita gente. Que ele já tinha compromisso. Mas muita gente, mas correu e foi buscar um voto. Então, eu agradeço àquele que de prontidão disponibilizou o voto para Marcos, certo? Eu agradeço àquele que reconheceu o grande trabalho de Miguel Pinheiro Neto, fez ele prefeito de novo. E eu quero agradecer à cidade de Angico, como um todo, por ter acertado, certo? Em ter escolhido um bom prefeito, ter reeleito um bom prefeito e também ter escolhido a bancada do prefeito como a maioria. O prefeito elegeu a maioria dos vereadores. Então fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu carinho e sempre conto com vocês. Mas também quero dizer a vocês, pode contar com o Clemenceau, tá bom? Então tenham uma boa tarde e que Deus abençoe a todos que estão me ouvindo ou me assistindo através da internet, né? Do Facebook, Instagram, que estão me vendo através do Facebook. Faça um Facebook para você, faça um Facebook, faça um Facebook e um Instagram. Faça um Facebook, um Instagram para você. E tira umas fotos novas, né? Eu sou muito verdadeiro, vocês vão mangar de mim. Eu tinha um danado do Samsung, rapaz, eu caminhava bem no Samsung, aí Felipe disse, pai, esse telefone tá muito velho. Eu vou lhe dar um presente. Aí me deu um iPhone, meu amigo, já faz uns 2 meses que ele me deu esse iPhone. Quando eu olho, eu tô ligando, não sei para quem. Quando eu olho, tô passando mensagem. Eu ainda não cheguei nem perto de me acostumar com coisa. Então, a idade não permite mais eu estar. Eu tenho que me dedicar, na realidade, é a minha idade, né? Procurar ficar caminhar, com lanterninha mesmo, não? Hein? Ficar com o telefone lanterninha mesmo, que não vai incomodar ninguém. Caminhar, tá bom? Diretor, agora é com você aí, as suas considerações finais. Agradecer a Sussu, é sempre um prazer tê-lo conosco aqui, né? Ele que é o idealizador dessa rádio, que há 20 anos atrás... 20 anos não, nós estamos em... Já vamos para quase 24 anos. É. Desde a sua base. Foi em 2003 que ela chegou aqui. 21 anos. 21 anos. Há 21 anos atrás, batalhou pelo projeto dessa rádio e ela está aqui servindo a comunidade de Angicos. É aquilo que a gente estava falando. Tem coisas que vêm e ficam. Tem muitas coisas que estão na cidade de Angicos hoje, trazidas por sua família, que são importantes.
como o INSS, que reúne aqui a região central todinha na cidade de Angicos, vem gente de Laje, Pedro Avelino, Santana, Afonso Bezerra, Santana do Matos, resolver problemas em Angicos no INSS. Então tem benefícios que vêm e ficam. Como essa rádio foi um benefício que trazido por Sossô, claro, com a colaboração de muitos, que veio, ficou e está aqui servindo a nossa comunidade. Então, Sossô, é sempre um prazer tê-lo conosco aqui. Eu sei que você não vai mais para a linha de frente em política, mas você pode ajudar muito a cidade de Angicos. É uma grande liderança. Mesmo nos bastidores. Viu? Você luta sempre. Um abraço. Olha, também muito obrigado a todos que tiveram essa paciência de estar com a gente. Muito obrigado, agradecendo a Clamaçô, ao diretor, agradecendo também a Donizete, a João Pedro, né, que fez todo esse comando aqui das lives, está aqui com a gente. Enfim, agradecendo a todos vocês, muito obrigado. Lembramos que sábado tem mais, viu, pessoal? Sábado tem mais, essa edição especial aqui da FM Cabugi Central. E se tudo se encaminhar, vai ficar uma programação de sábado de entrevista aí, vai ficando aqui na FM Cabugi Central. Muito obrigado a todos, fique com Deus, desejo um sabadão maravilhoso para todos vocês. Um abração, muito obrigado para todos. Já fui! Esse é seu carro? Nossa! Eu não acredito. É vermelha, é conversível, tem bancos de couro 12 cilindros e quase 300 cavalos. Vai de 0 a 100 em menos de 6 segundos. Ai, eu não acredito, você tem uma igualzinha do Magnum. Ai, meu Deus, eu sempre quis andar numa máquina dessas. Ai, que emoção. Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio. Derruba preço, farmácia menor preço. A farmácia menor preço derruba o preço da concorrência. É isso mesmo que você ouviu. A farmácia menor preço derruba qualquer oferta de medicamentos da concorrência. Traga sua